Olá, querido amigo, muito bem-vindo. É bom podermos estar juntos novamente e, sobretudo, é um grande privilégio para mim poder, neste instante, estar junto de si para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Antes de nós irmos ao texto bíblico, ou aos vários textos bíblicos que temos para refletir nesta manhã, eu gostaria de mencionar duas efemérides que esta semana de alguma forma se cumpriram. A primeira delas tem que ver com a segunda-feira, dia 8, em que celebramos o Dia Internacional da Mulher. E gostaria de deixar aqui uma mensagem, embora já um pouco tardia, mas a todas as senhoras, senhoritas, jovens e meninas que nos acompanham, e dizer a si, prezada mulher, o seguinte, que o mundo será grandemente abençoado se você usar a sua feminilidade para trazer beleza e suavidade a este planeta tão endurecido em que estamos a viver. Queria também lhe dizer, querida amiga, que use a sua inteligência emocional, esta capacidade que Deus deu às mulheres para poderem fazer do mundo um lugar mais tranquilo, um lugar mais pacífico para se poder viver. Use esta inteligência que o Senhor lhe deu para ser uma bênção àqueles que precisam de ser abençoados com sabedoria, de ser abençoados com paz, de ser abençoados, sobretudo, com o amor de Deus. E que Deus possa, sobretudo, abençoar a você, querida irmã, prezada amiga, a você jovem, a você menina, para que verdadeiramente seja usada como um instrumento da graça e da misericórdia de Deus. A segunda efeméride que faria referência, ou que faço referência, tem que ver com o fato do dia de hoje ser o dia 13 de março, dia em que há um ano atrás nós estávamos a passar pelo confinamento, ou o início do confinamento nacional. E durante este último ano, durante estes últimos 365 dias, muita coisa mudou. Habituámos-nos a uma série de novas práticas em termos de saúde, habituámos-nos a usar máscaras, a respirar com as máscaras, habituámos-nos a usar massivamente gel e desinfetantes para todos os lados. Os nossos hábitos, inclusive sociais, também foram alterados em grande medida. Habituámos-nos a assistir e a adorar, a assistir às programações da Igreja e a adorar ao Senhor através de meios tecnológicos, através das transmissões pela internet. Habituámos-nos, sobretudo, a perceber que a nossa comunhão e a nossa conexão com o Senhor depende de uma forma muito especial da nossa própria ligação individual com Deus. E é justamente sobre esta temática, querido amigo e prezada amiga, que gostaria nesta manhã de partilhar consigo da parte de Deus alguns textos bíblicos que são fundamentais para estes tempos em que estamos a viver. E o primeiro versículo que queria partilhar consigo é o que encontramos no livro de Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4, e vamos ler dos versos 12 ao verso 14. O apóstolo Paulo está a falar a uma comunidade de crentes, a uma comunidade de cristãos, que eram pessoas que estavam a viver com muita intensidade a sua religiosidade. Mas não quer dizer que estes crentes que viviam de forma exuberante a sua vida espiritual não precisassem de alguma orientação. E aqui, querido amigo, acredito que de alguma forma estas palavras escritas há quase 2000 anos atrás, a nós também têm alguma coisa a dizer como cristãos que vivemos num contexto do século XXI. E do verso 12 em diante diz assim: querendo, diz o apóstolo Paulo, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Queridos amigos, hoje muitos de nós temos nos habituado a assistir vídeos e programas que através da internet, pela grande graça de Deus, nos chegam para que nós possamos de alguma forma complementar
a nossa experiência de religiosidade e a nossa vivência devocional com o Senhor. Contudo, o apóstolo Paulo diz aqui uma coisa muito importante, que talvez seja útil para nós nos tempos que estamos a viver. Ele diz no verso 14, para que nós amadureçamos e não sejamos como meninos inconstantes que são levados de um lado para o outro por ventos de doutrina, que são apresentados por homens que são movidos pelo engano, pela astúcia e, sobretudo, por motivações fraudulentas, com o objetivo justamente de promover ideias que nem sempre são efetivamente ideias que estão em sintonia com a Bíblia ou conceitos que estão efetivamente de acordo com a vontade de Deus. E refiro isto pelo seguinte: muitas vezes tenho conversado com irmãos, com pessoas queridas, que me dizem: pastor, você viu este vídeo ou você assistiu àquela palestra? E eu tenho que confessar, nem sempre tenho conseguido encontrar tempo necessário para assistir todo este material que muitos dos queridos irmãos por vezes me recomendam e aconselham a assistir. Mas também deixem-me dizer-vos uma coisa, prezados irmãos. A verdade é que em muitos destes vídeos e destes materiais, por vezes algumas pessoas têm tido a oportunidade de entrar em contato com ideias que nem sempre estão adequadamente sintonizadas com a palavra de Deus ou com as ideias que a Bíblia efetivamente defende. E é por esta razão que gostaria nesta manhã de partilhar consigo uma ideia fundamental. É que, mais do que simplesmente nós estarmos empenhados em ouvir as opiniões de outras pessoas, a nossa principal preocupação deve ser em conhecer aquilo que Deus nos diz através da sua palavra. E é por esta razão que o apóstolo Paulo recomendava aos crentes de Éfeso justamente esta atitude de amadurecimento espiritual em que eles deveriam efetivamente buscar conhecer a palavra de Deus através do estudo dela mesma. Um outro texto que nós podemos encontrar na palavra do Senhor, interessantemente por autoria do apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1, e vamos ler do verso 3 ao verso 8. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 3 em diante. E aqui, o apóstolo Paulo falando ao jovem pastor Timóteo, que por sinal também era o pastor, a pessoa responsável pela condução espiritual da igreja de Éfeso, ele diz, portanto, o seguinte. 1 Timóteo, capítulo 3, capítulo 1, do verso 3 ao verso 8. E diz então o apóstolo Paulo: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem noutra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, em um coração puro e de boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregam a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa e se alguém dela usar legitimamente. Portanto, aqui o que nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, no fundo, a recomendar a este jovem pastor é justamente a necessidade de que ele fugisse das questões especulativas. E Paulo vai apresentar aqui, basicamente, 4 razões pelas quais ele deveria fugir das especulações, destas ideias que muitas vezes parecem ser novas doutrinas ou ventos de novos conceitos, mas que muitas vezes levam as pessoas a afastarem-se daquilo que é a essência da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo explica que estes temas, eles não produzem crescimento verdadeiro. Muitas vezes estas novas ideias, estes novos conceitos, estas doutrinas ou estas interpretações, por vezes proféticas, acabam por gerar falta de crescimento ou falta de desenvolvimento espiritual. O apóstolo Paulo afirma também que elas não contribuíam para o fortalecimento da fé e ainda acabavam por gerar, desencadeando divisões e discórdias, muitas vezes movidas ou motivadas pela presunção daqueles que eram os autores destas novas ideias. E o apóstolo Paulo ainda
dizendo que estas ideias muitas vezes resultavam em confusão doutrinária e em inconsistência ou incoerência teológica. E repare, querido amigo, hoje o que não falta, efetivamente, são muitas vozes que se levantam por aí afora a darem ideias e apresentarem conceitos, por vezes, muito diferentes, inovadores em relação a alguns textos bíblicos que, por vezes, tradicionalmente, nós como cristãos adventistas, temos estudado e temos analisado. E isto coloca-se principalmente nas questões relacionadas com a interpretação profética. E deixe-me dizer-lhe aqui, querido amigo, prezada amiga, é verdade que como cristãos adventistas, nós somos pessoas que temos tradicionalmente um grande interesse por tudo aquilo que tem que ver com a compreensão das profecias. Contudo, nós vamos ver daqui a pouquinho algumas ideias, algumas orientações muito simples que podemos perceber na Bíblia, que nos ajudarão a poder perceber entre aquilo que é verdadeiramente bíblico, aquilo que tem que ver com a orientação divina e com o verdadeiro sentido de alinhamento com a palavra de Deus, e aquilo que é muitas vezes de origem causada pelo inimigo, que traz confusão e que traz, sobretudo, dispersão à compreensão verdadeira da palavra de Deus e daquilo que o Senhor efetivamente quer que nós possamos entender para a nossa própria vivência espiritual. Um outro texto ainda que gostaria de lhe propor, encontramos-lo no capítulo 4, na mesma epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, mas agora vamos ler os versos 6 e 7. 1 Timóteo, capítulo 4, os versos 6 e 7, ainda nesta linha de orientação e de aconselhamento, Paulo diz a Timóteo: propondo estas coisas aos irmãos, serás um ministro de Jesus Cristo, criado... Peço desculpa. Sim, estou no texto certo. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e a boa doutrina em que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Portanto, aqui mais uma vez a ideia de que muitas vezes estas novas ideias, estas fábulas ou estes pensamentos, por vezes inovadores, eles acabam por trazer efetivamente uma desorientação e, sobretudo, acabam por desfocar a mente do crente daquilo que é a vontade do Senhor. No verso 15 e no verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Na realidade, prezados e queridos amigos, nós precisamos entender primeiramente os rudimentos do Evangelho. A palavra de Deus, ela é simples, ela não é complexa. E reparem numa coisa muito importante, nós não podemos aqui esquecer. É que se a Bíblia fosse de conceitos complexos e difíceis de serem entendidos, entendendo que a palavra de Deus tem tudo aquilo que é essencial para que nós possamos entender qual é o plano da salvação para o ser humano, reparem que se a Bíblia fosse um livro elaborado demais para a compreensão de pessoas como eu, ou como qualquer um de nós que somos pessoas com cultura limitada ou com capacidades intelectuais, por vezes, enfim, dentro daquilo que é o mediano, se a Bíblia fosse um livro complexo de conceitos elaborados, provavelmente a própria salvação estaria condicionada apenas àqueles que fossem ou muito cultos ou muito inteligentes. Por isso, o apóstolo Paulo está a dizer justamente a Timóteo e a todos os crentes, a todos nós, como cristãos, vivemos neste mundo onde existe uma pluralidade de vozes e de ideias que criam, diríamos assim, um ruído de fundo, fazendo-nos por vezes ter dificuldade de compreender de onde é que vem a verdade e onde é que ela se pode encontrar. É por esta razão que nós temos que nos ater à simplicidade do Evangelho, àquilo que são os rudimentos da palavra de Deus, para que, então, depois possamos aprofundar-nos no conhecimento da palavra do Senhor. E como exemplo, citaria para si apenas o seguinte: talvez você, querido amigo, já tenha tido a oportunidade de partilhar o Evangelho com outra pessoa, oferecendo um estudo bíblico. Se não o fez,
Permita-me a sugestão. Experimente. É talvez uma das experiências espirituais mais significativas que um crente pode viver, que um cristão pode experimentar. O dar estudos bíblicos a alguém, instruir alguém no conhecimento da palavra de Deus é algo que traz alegria por vermos a experiência de alguém redescobrir ou descobrir as verdades bíblicas, mas também nos traz uma alegria diferenciada quando nós mesmos experimentamos a redescoberta destes mesmos conceitos luminosos que a palavra de Deus apresenta. Contudo, talvez alguns de nós já tenhamos tido a oportunidade de estar a estudar a Bíblia com alguém e esta pessoa, por não conhecer muito da Bíblia, mas por estar talvez fascinada por aquilo que são algumas das imagens apresentadas no livro do Apocalipse, não raro, jovens estudantes da palavra de Deus ou pessoas que estão a iniciar no conhecimento da palavra de Deus, por vezes querem logo partir para estudar os capítulos do livro do Apocalipse. Mas há uma coisa muito importante, é que não é que o livro do Apocalipse é um livro que esteja encoberto à sabedoria dos comuns mortais. Não, a realidade é que o livro do Apocalipse, como o próprio nome diz, é um livro de revelação. E se é um livro de revelação, ele deve ser, portanto, compreendido e deve estar ao alcance de qualquer pessoa. Contudo, nós não podemos esquecer o seguinte: o livro do Apocalipse, nos seus 22 capítulos, tem cerca de 404 versículos, dos quais 257 são referências diretas a histórias, a citações e a afirmações célebres do Antigo Testamento. O que quer dizer que quando alguém, para estudar e compreender o livro do Apocalipse, precisa naturalmente de conhecer e de estar familiarizado com o Antigo Testamento, com as suas histórias, com as suas afirmações, com os conceitos que estão no Antigo Testamento. É por esta razão, querido amigo, que muitas pessoas, por vezes, elas acabam por não compreender a Bíblia, porque elas, no fundo, acabam por não estudar a palavra de Deus. E isto acontece justamente porque nós precisamos realmente conhecer aquilo que é fundamental. Precisamos conhecer as histórias, precisamos estar familiarizados com os ensinamentos de Jesus Cristo nos Evangelhos, precisamos aprender a partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina, quais são os valores que o cristão deve viver na sua vida. Precisamos entender como Deus nos quer salvar, como é que Deus nos perdoa, de que forma nós podemos efetivamente aprender, através da experiência do estudo da Bíblia e da oração, a conhecer melhor a palavra de Deus. E desta forma, queridos amigos, nós, como cristãos, precisamos, sem dúvida, aprofundar-nos no estudo da palavra do Senhor, não só para podermos discernir os tempos em que estamos a viver, mas, sobretudo, para podermos perceber qual é realmente a vontade do Senhor para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a nossa comunidade de fé. É ali que nós vamos encontrar, é aqui que nós vamos encontrar exatamente a orientação do Senhor. Ainda nas recomendações e conselhos que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, eu gostaria de convidá-lo a irmos ao segundo livro, ou à segunda epístola de Paulo a Timóteo, ao capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 4, onde ali o apóstolo São Paulo dá também a respeito desta questão da importância de nós nos atermos aos fundamentos da fé, aos rudimentos do Evangelho, podermos perceber qual é realmente a segurança para não nos deixarmos confundir no meio de tantas vozes que se levantam no mundo em que vivemos. O apóstolo Paulo diz então, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo, que redarguas e repreendas, que exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virão tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aqui há um aspecto interessante, e nós não vamos entrar em grandes detalhes quando o apóstolo Paulo falava de fábulas e de genealogias, como vimos na primeira epístola. Havia com alguma frequência a chegada de judeus que eram pessoas instruídas na palavra de Deus e que gostavam muito de citar determinadas histórias que eram usadas no judaísmo e de fazer referências também a questões relacionadas com
as próprias genealogias, para mostrarem, portanto, assim, a sua autoridade e a sua ascendência judaica. Mas aqui o apóstolo Paulo está, diríamos assim, a fazer referência ao fato de que estas pessoas, com todas as questões que apresentavam, elas não traziam um verdadeiro crescimento espiritual às congregações. Porquê? Por uma razão muito simples. É porque, embora as ideias que traziam aquelas congregações pudessem aparentemente ser ideias novas, ideias diferentes, ideias que traziam algo, diríamos assim, de original, mas que não estavam em completo alinhamento com os ensinamentos do Evangelho. Na realidade, estas ideias muitas vezes estavam em contraste com a simplicidade das Escrituras e estas interpretações muitas vezes estavam alinhadas com alguma conveniência ética e moral que muitas vezes tinha mais que ver com uma vida de pecado, com uma vida de concupiscência, do que propriamente com a vontade de Deus. E aqui, queridos amigos, hoje não faltam efetivamente pessoas que tentam olhar para a Bíblia e encontrar justificativas para comportamentos que a própria Sagrada Escritura efetivamente condena. E nós temos que ter a sabedoria para conhecer exatamente o que Jesus ensinou, para que possamos saber exatamente do que Jesus falou, para que então sejamos capazes de distinguir entre a verdade e o erro, entre as falsas ideias e as ideias verdadeiramente bíblicas. Mas alguém pode argumentar que, sendo a Bíblia um livro, enfim, com alguma complexidade, era importante nós termos, enfim, buscarmos a orientação de pastores, de professores, de doutores, de estudiosos, para sabermos exatamente as opiniões destes, para assim fundamentarmos o nosso conhecimento na Palavra de Deus. Deixe-me usar, querido amigo, aqui 2 argumentos bíblicos. E com isto não estou a dizer que a igreja não deva ter pastores, que a igreja não deva ter professores, porque se fosse assim, contra mim estaria falando também. Mas é importante que, como cristãos, cada um de nós esteja mais focado em ir à fonte do conhecimento, à fonte da sabedoria, buscar efetivamente aquilo que é necessário para o nosso próprio conhecimento e para a nossa própria espiritualidade, do que estarmos mais interessados em ouvirmos opiniões e conhecimentos e informações de outros. E os 2 argumentos que partilharia consigo estão fundamentados de alguma forma no Evangelho de São João. E repare naquilo que, se formos ao Evangelho de João, ao capítulo 14 e ao verso 26, vamos encontrar ali Jesus dizer o seguinte: mas aquele Consolador, Jesus falando a respeito do Espírito Santo, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Se formos ao capítulo 16 de João, ao verso 13, vamos encontrar ali Jesus dizendo novamente a respeito do Espírito Santo o seguinte: mas quando vier o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aqui, neste texto, nestes 2 textos, o que nós percebemos basicamente é o seguinte: o Espírito Santo, ele tem a função de ensinar, de recordar e também de nos guiar na verdade. Ora, se nós contamos com a orientação do Espírito Santo para nos ajudar a aprender, a recordar e a guiar-nos no conhecimento da verdade, meus queridos amigos, mais do que estarmos dispostos a ouvir opiniões de outras pessoas, nós devemos efetivamente estar disponíveis para aprender aquilo que o Espírito Santo tem para nos ensinar. E, na realidade, aquilo que nós podemos perceber é que, à medida que estudamos a Palavra de Deus, que somos guiados pelo Espírito Santo no conhecimento da Palavra de Deus, mais claramente nós vamos nos familiarizando não só com as ideias bíblicas, mas também tendo aumentado o nosso discernimento para perceber o que é da parte de Deus e o que é engano ou, de alguma forma, falácia. Sabem, hoje, talvez muitas pessoas estejam preocupadas em ouvir a opinião do professor tal, do doutor não sei das quantas, de um orador ou de um blogger ou de um youtuber que, enfim, fala muito bem a respeito das questões da Bíblia, das questões da profecia, mas a grande pergunta é, querido amigo, o que é que a Palavra de Deus efetivamente tem para dizer?
Não estou a dizer que todos estes recursos que hoje estão disponíveis na internet para nós conhecermos a palavra de Deus não devam ser usados por nós. Mas a grande questão é, estes materiais muitas vezes são preparados para pessoas que não têm nenhum conhecimento da palavra do Senhor. Mas você, querido amigo, você, prezada amiga, que tem a Bíblia em suas mãos, que até está familiarizado com a palavra do Senhor, não deveria você mesmo procurar efetivamente na palavra do Senhor o verdadeiro conhecimento, ir diretamente à fonte? Deixo-lhes aqui apenas uma pequena pergunta. Quanto tempo você passa a ler a Bíblia, comparativamente com o tempo que alguns de nós, por vezes, passamos a ver conteúdos na internet que nos levam, por vezes, a refletir sobre certas questões relacionadas com a Bíblia? Mais uma vez eu digo, eu não estou contra a ideia de que você tenha como recurso devocional o assistir vídeos e palestras, mas mais importante do que gastar tempo a assistir estes vídeos e palestras, é importante o tempo que nós passamos com a palavra de Deus. Sabe, talvez não seja tão importante você saber a opinião de um pastor, do seu pastor, sobre um determinado assunto, do que você realmente conhecer o que Jesus tem a afirmar sobre um determinado assunto. Porque há uma diferença entre uma afirmação categórica da parte de Jesus e a opinião de um ser humano. Uma opinião é uma opinião, pode ser questionada, pode ser rebatida, mas uma afirmação da palavra de Deus efetivamente não tem como realmente ser reavaliada. Proponho-lhe a leitura de um texto que certamente você conhece, mas que gostaria que pudéssemos olhar sobre esta ótica, como estamos a comentar aqui. João capítulo 5, verso 39. Repare o que Jesus disse em determinado momento ao se dirigir a um grupo de homens esclarecidos teologicamente nos seus tempos em Israel. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É muito interessante nós percebermos, quando estudamos a Bíblia, que existe um elemento fundamental em toda a palavra de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Mesmo no Antigo Testamento, em que Jesus ainda não era conhecido com o nome de Jesus, já nesse tempo, efetivamente, se poderia encontrar a pessoa de Jesus, o seu ministério de alguma forma presente. A ideia do plano da salvação estava presente desde o Antigo Testamento. Por isso, o pivô em torno do qual se concretizou o plano da salvação, sendo a pessoa de Jesus Cristo, realmente, já no Antigo Testamento, Jesus também era, sem dúvida, o centro das Escrituras, o centro das profecias, o centro do ministério sacerdotal, o centro do plano da salvação, o centro da salvação de cada ser humano. E nós, quando estudamos a Bíblia, se não fizermos nesta perspectiva de encontrar o Senhor Jesus Cristo ali, realmente acabamos por perder algo significativo em relação ao estudo da Palavra de Deus. Eu quero partilhar consigo uma citação de Ellen White que encontrei há algum tempo atrás no livro Educação. Esta citação encontra-se no livro Educação, na página 189. E diz a certa altura o seguinte: no estudo diário, o método de estudar versículo por versículo é muitas vezes mais eficaz. E Ellen White vai continuar: tome o estudante um versículo e concentre o espírito em descobrir o pensamento de Deus ali, que Deus ali pôs para ele. E então se demore nesse pensamento até que se torne seu também. Interessante. Nós deveríamos ler um versículo bíblico até nos apropriarmos completamente das ideias que estão ali expressas naquele versículo. Uma passagem estudada assim, até que a sua significação esteja clara, é de mais valor do que o manuseio de muitos capítulos sem nenhum propósito definido em vista e sem nenhuma instrução positiva obtida. É importante lermos a Bíblia em um modelo de estudo como o ano bíblico, mas se lermos 3 ou 4 versículos por dia, não nos trouxer o resultado espiritual de meditar profundamente, por exemplo, sobre um único versículo, talvez
seja alguma coisa que nós deveríamos reavaliar na nossa forma de estudar a Bíblia. Estudarmos um versículo bíblico até lhe entendermos o significado, orarmos sobre aquele tema até podermos encontrar alguma coisa que verdadeiramente sustente a nossa própria espiritualidade. Estudar a Bíblia é um trabalho lento, gradual, mas altamente significativo e produtivo. Não lermos a Bíblia de capa a capa para dizermos que lemos o livro, porque na realidade ela precisa ser estudada, precisa ser digerida, precisa ser absorvida e assimilados os seus conceitos pela nossa mente. Desta forma, queridos amigos, é muito importante que nós estejamos disponíveis para realmente conhecermos os verdadeiros ensinamentos do Senhor e podermos perceber aquilo que Ele realmente nos quer ensinar. E agora, a título de conclusão, gostaria de partilhar consigo, caro amigo e prezada amiga, 4 princípios que nos vão ajudar a entender de forma mais adequada as profecias. Muitas pessoas hoje encontram-se perplexas diante de muitas interpretações proféticas. Por exemplo, quaisquer novas notícias a respeito de movimentações do Papa ou de líderes religiosos são logo, diríamos assim, de alguma forma gargarejadas rapidamente e ecoadas por muitos estudiosos ou pretensos estudiosos das profecias como sendo sinais inequívocos. Bom, na realidade acontece o seguinte, prezado amigo, nós sabemos, e não estou com isto a minorar os acontecimentos que estamos a viver, mas a realidade é que às vezes andamos neste fernesim, quando na realidade todos nós sabemos que profecias como aquelas que estão descritas em Apocalipse 13 estão em fase de cumprimento, estão num processo de várias décadas, algumas até de alguns séculos, mas estão a cumprir-se. E que, sem dúvida, nós estamos a viver os últimos tempos da história do nosso planeta e que precisamos, com urgência, verdadeiramente preparar-nos para receber Jesus. Contudo, a nossa espiritualidade não pode ser alimentada por um frenesim que nos leve, diríamos assim, a estarmos neste nervoso miudinho por causa destes ou daqueles acontecimentos. A nossa vida espiritual tem que ser, muitas vezes, pautada por uma atitude semelhante à de um atleta que corre uma maratona. Devagar, de maneira consistente, com perseverança e com persistência. A espiritualidade não é ou a verdadeira religiosidade não é vivida muitas vezes como se fosse uma corrida de 100 metros rasos, mas sim uma maratona, uma jornada perseverante, calculada, consistente em direção à eternidade. E eu gostaria então de partilhar consigo estes 4 princípios que para mim têm sido profundamente esclarecedores porque são princípios, primeiramente princípios bíblicos, que estão alinhados com a palavra de Deus e depois eles ajudam de alguma forma a servir também como identificadores para separarmos o material verdadeiro do material que não é verdadeiramente inspirado por Deus. O primeiro princípio é o princípio da simplicidade. Quando nós estudamos as profecias, quando nós estudamos qualquer tema bíblico, normalmente a interpretação mais simples é aquela que é a verdadeira. Por uma razão muito simples, há pouquinho mesmo dizíamos, se a palavra de Deus fosse complexa ou cheia de conceitos elaborados, aqueles que são menos cultos ou menos dotados intelectualmente estariam numa situação de exclusão. E Deus quer salvar a todos. O objetivo de Deus é alcançar todas as pessoas com a sua graça, com a sua misericórdia e com o conhecimento da palavra de Deus. Por isso a Bíblia não pode ser complexa. O princípio da simplicidade é um princípio que deve nortear a compreensão da palavra de Deus. A forma mais simples de entender a Bíblia é efetivamente estudando-a a ela mesma. O segundo princípio é o princípio da compreensão gradual. Muitas vezes as profecias elas não são compreendidas exatamente como no tempo em que elas são proferidas. E usaria como exemplo aqui uma situação que encontramos em Lucas, no capítulo 21. Gostaria de convidá-lo a irmos a Lucas, capítulo 21, e vamos ler o verso 20. Ali, Jesus diz o seguinte, referindo-se a respeito da destruição da cidade de Jerusalém e da forma como os cristãos ou os discípulos de Cristo deveriam estar preparados para escapar
a este evento que certamente seria um evento destrutivo para muitas pessoas. Jesus diz: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Algumas pessoas poderiam dizer, mas isto não é uma profecia, isto faz todo o sentido. Imaginemos, quando nós virmos uma casa arder, sabemos que ela vai ser destruída ou que ela está a ser queimada. É óbvio. Quando virem a cidade de Jerusalém serem cercadas por exércitos inimigos, saibam que está a chegar a desolação. Parecia, diríamos assim, aquilo que Jesus estava a dizer era algo, absolutamente simples. Se pensarmos que Jesus escreveu isto, aliás, disse estas palavras no ano 31 depois de Cristo, portanto, no finalzinho do seu ministério, e que Lucas, o autor deste texto, terá escrito isto por volta do ano 60 depois de Cristo, faria alguma dificuldade, ou criaria alguma dificuldade para aquelas pessoas que ouviram esta afirmação de Jesus entender o que é que ele realmente estaria a querer dizer. Mas, quando recorremos à história, nós percebemos que no ano 69 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi cercada pelos exércitos do general Vespasiano. E este general veio, para conquistar a cidade de Jerusalém, mas havia, naquela altura, portanto, uma crise de sucessão na liderança do império. Ele levanta o cerco da cidade no ano 69 depois de Cristo, regressa à cidade de Roma para se tornar imperador, e o seu filho, Tito, vem efetivamente no ano seguinte, no ano 70, para concluir o trabalho que o pai não tinha conseguido terminar. E desta forma, então, a cidade é realmente cercada, destruída ou conquistada e destruída. E desta forma, a compreensão das palavras de Jesus Cristo são entendidas na sua plenitude. Ou seja, isto quer dizer que quem olhasse para este texto durante as décadas anteriores à destruição da cidade de Jerusalém, teria dificuldade de compreender o porquê daquilo que Jesus estava a dizer. Aparentemente, o que Jesus estava a dizer era uma coisa absolutamente óbvia, tão óbvia que parecia infantil e quase, diríamos assim, irracional. Mas a verdade é que aquilo que Jesus estava a dizer tinha um detalhe que haveria de ser realmente importante para a salvação dos cristãos que estavam em Jerusalém. Porque todos aqueles que no ano 69 viram a cidade ser cercada, entendendo as palavras de Jesus, tendo sido ditas cerca de 4 décadas antes, agora então saíram da cidade, refugiaram-se em cidades menores e ali realmente puderam encontrar a tal sobrevivência que outros que estavam na cidade de Jerusalém não tiveram. E desta forma, queridos amigos, isto para ilustrar um conceito muito simples, é que a compreensão de algumas profecias, por vezes, é de natureza gradual. Nem sempre o texto bíblico esclarece todas as informações que estão relacionadas e só realmente quando os textos quando o tempo vai passando, é que se pode realmente entender o cumprimento da palavra de Deus. Em João, no capítulo 14, no verso 29, é dito algo muito interessante. João, capítulo 14, verso 29, Jesus diz: eu vos disse isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. O que na realidade Jesus está aqui a dizer é que muitas vezes a profecia, ela tem, diríamos assim, um cumprimento que vem trazer luz e compreensão sobre a palavra de Deus, não para que as pessoas antecipem o que vai acontecer, não para satisfazer a nossa curiosidade em relação ao futuro, mas para que nós possamos, sobretudo, perceber que Deus está ao leme da história do mundo e que nenhuma circunstância lhe escapa aos seus desígnios. O terceiro princípio que nos ajuda a compreender de forma clara a palavra de Deus é, sobretudo, o princípio da salvação. Todas as profecias, as verdadeiras profecias bíblicas, elas falam sobre eventos que estão relacionados com o grande plano da salvação. Qualquer profecia ou qualquer interpretação profética que não esteja em sintonia com isto, com o plano da salvação, ou seja, quando eu estudo uma profecia, eu tenho que entender que a sua compreensão e a sua interpretação, de alguma forma, me vão ajudar a entender melhor o plano de Deus para concretizar a salvação do ser humano, a redenção da humanidade. E para concluir, o quarto princípio é o princípio da esperança.
quando você e eu, querido amigo, estamos a estudar a Bíblia, estamos a estudar as profecias, particularmente as profecias que dizem respeito aos últimos momentos da história da Terra. Se ao estudarmos estas profecias e não houver no nosso coração o enfoque e a perspectiva da esperança e da confiança em Deus, alguma coisa não está bem. Quando você e eu, ao estudarmos as profecias bíblicas, sentimos que o nosso coração fica angustiado ou perplexo com determinadas circunstâncias, das duas uma. Ou é Deus, de alguma forma, a trabalhar conosco, a fazer-nos sentir a necessidade de uma experiência de arrependimento e de reforma, ou então, se esta angústia e ansiedade é por causa das preocupações do que está para vir, então é porque nós não estamos a fazer um estudo adequado das profecias ou da palavra de Deus. Porque, sem dúvida, o verdadeiro conhecimento da profecia deve nos levar a uma confiança em Deus e na sua palavra e deve nos levar, sobretudo, a olharmos com esperança um futuro melhor e uma nova vida que o Senhor está preparando para nós. Queridos amigos e prezados irmãos, a grande realidade é esta: nós estamos a viver um tempo especial, um tempo onde, sem dúvida, cada novo dia que passa, estamos mais perto de ver Jesus voltar. Contudo, devemos fazê-lo com o nosso olhar colocado na Palavra de Deus. Devemos estudar a Palavra de Deus, queridos amigos, e à semelhança daquilo que um dia Ellen White disse, de que este livro, a Palavra do Senhor, é o livro mais recomendável para cada cristão. Querido amigo, prezada amiga, o apelo que lhe faço é este: estude a Bíblia, encontre o Senhor Jesus Cristo em cada uma das suas páginas. Você vai encontrar entusiasmo, alegria e motivação para viver a vida, ainda que ela esteja circundada de circunstâncias difíceis. Mas é na palavra de Deus que você e eu vamos encontrar a força necessária, a motivação, a coragem e, sobretudo, a confiança em Deus para vivermos os dias que nos restam até ao final da nossa existência ou até ao regresso de Jesus Cristo. Por isso, que o Senhor o possa abençoar, que o Senhor possa dirigi-lo ao estudo da palavra, para que esta, na sua vida, se torne, sem dúvida, o centro da sua força e o alicerce, a fonte da sua espiritualidade. Que Deus o abençoe, que o Senhor o fortaleça. É a minha oração. Amém.